Sim, nós estamos aqui discutindo a seleção brasileira. Eu estou até agora, eu e o César, indignado. O Ribeiro está feliz da vida. JB, eu não sei para que ele está torcendo, porque aqui na Bandeirantes tem uma torcida para a Argentina, que é um negócio impressionante. A gente vai falar sobre isso. Boa tarde a todos vocês ligados aqui na Band TV, live do YouTube também. O nosso primeiro assunto é Mário Fernandes, que está em vias de ser anunciado pelo Internacional, embora ele próprio já tenha se anunciado, Taigor Jank. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E esse anúncio aconteceu através de um vídeo publicado pelo próprio empresário do jogador, Jorge Machado. Aquele mesmo que no sábado havia dito que não havia nenhum tipo de acerto com o Internacional ou possibilidade de um encaminhamento de acordo com o Inter. No domingo, ele publicou um vídeo onde o Mário Fernandes explica para os torcedores do CSKA a sua decisão para a temporada de 2023. Uma rápida contextualização. O Mário Fernandes suspendeu o contrato dele com o clube russo em maio deste ano de 2022 para tratar de questões particulares aqui no Brasil. E publicou este vídeo, gravou este vídeo para explicar para os torcedores do CSKA a sua decisão em 2023. E nesse vídeo ele se anunciou. A gente ouve agora o Mário Fernandes. E durante esse ano de 2023 eu estarei jogando no Internacional de Porto Alegre. Queria agradecer ao Roman, aos torcedores e a todo mundo aí da Rússia por todo o carinho e respeito que sempre tiveram comigo. Valeu, um grande abraço a todos e eu sempre estarei na torcida pelo CSKA. Abraço. Está acertado o Mário Fernandes, novo reforço do Internacional, o primeiro nessa temporada, Meneghetti. O anúncio oficial deve vir nas próximas horas. O Inter afirma que o salário do jogador é baixo. A gente foi atrás de valores e conseguiu algumas pistas. Acima de 300 mil, abaixo de 700 mil. Valor exato a gente não conseguiu. Com cláusulas de produtividade que podem, inclusive, gerar um aumento ou uma extensão do contrato com a compra dele junto ao CSKA Moscou. O Inter contrata Mário Fernandes para grupo. Na zaga, lateral direito, e entende que o jogador pode também desempenhar, eventualmente, a função de camisa 5. A gente vai debater esse assunto aí com profundidade, tem muitas teses. Estamos no café ontem, batemos um papo longo sobre Mário Fernandes. Tá tenso. Tá tenso. Não, Olha só, eu adorei a frase do Tiger. O Inter contrata Mário Fernandes para grupo. Nós estamos bem no Beira-Rio, rapaz. Mário Fernandes é grupo. Pra gente é grupo. Vai compor elenco. Olha só, tem enquete na nossa live do YouTube, enquete interativa. Vai lá no YouTube, aba Comunidades e vote conosco. Torcedor colorado, o que você acha da contratação de Mário Fernandes? Aprovo, qualifica o grupo, boa oportunidade de mercado, não era prioridade. E eu vou abrir o debate com o Ribeiro Neto. Pois então, Meneghetti, assim, ó, eu estou entendendo perfeitamente que o torcedor do Inter esteja eufórico e que o torcedor do Grêmio esteja irado. Mas muito mais pela rivalidade do que propriamente pelo Mário Fernandes. E veja bem, o Mário Fernandes que eu conheci, vi crescer aqui no Grêmio, vindo de São Caetano, é um belo jogador, não há dúvida nenhuma, excelente lateral direito. Não é à toa que, como você está vendo aí, parou na seleção da Rússia, né? É amigo do Putin, essas coisas aí. Enfim, é um cara que jogou muita bola. Tá na hora dele começar a selecionar as amizades dele, tá? Se ele é amigo do Putin, tá na hora. Eu sei que ele é. Tá na hora de começar a selecionar as amizades dele, tá? Vamos começar por aí. Ele tinha até acesso, liga pro Putin e tal. Ele tem que lhe dar conselho pro Putin, então parar com essa bobagem de invadir um país vizinho e destruir famílias. Concordo, Meneghetti. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não estou aqui analisando a questão técnica, eu estou analisando a questão hoje. O Mário Fernandes, que o Inter contratou, segundo o Tiger, para grupo, não joga desde maio. E por uma questão que me surpreende, tá? Eu não me lembro, e eu quero que você aí nos ajude, tá? De algum atleta ter feito período sabático. Eu não lembro. Juro para vocês que eu não lembro. Uma coisa é tu estar afastado do campo por lesão ou por um problema muito particular, determinado tempo, um mês. Ele tirou um período sabático desde maio. Eu não lembro um atleta profissional ter feito isso. Refresca a minha memória. Então eu acho que é uma contratação de risco, né? Dependendo dos valores, de maior risco ainda. Tomara que o Inter tenha sorte. E a bronca, a polêmica, é só pela rivalidade. É muito mais que pelo jogador. Ribeiro, eu contesto a tua tese de sorte. Tomara que tenha sorte. Quer dizer, se der certo é sorte, se der errado é azar. Não, não é. Se der errado, avaliação mal feita. Se der certo, parabéns de uma medalha. É assim que funciona. Não é sorte. Sorte, Ribeiro, na minha opinião, no futebol é assim, chutar a bola desviar no cara e entrar. O Inter na semifinal da Libertadores América, da Alessandro... um cara de azar, então. Hã?
O Alisson é um cara de azar. Ele é um cara de azar. Não, eu não acho que é sorte ou azar no caso do Alisson. Acho que é outra coisa. Eu acho que ele é um goleiro, um baita goleiro de clube, um dos melhores do mundo, mas na seleção não provou ainda, né? 2 Copas do Mundo e nenhuma defesa. Mas aí o D'Alessandro bate a falta... Porque vocês ficam insistindo que a seleção brasileira tem que jogar com um time ruim. Se a seleção brasileira jogar com seleção boa, a gente vai ser testado, vai estar... né? A bola dá uma raspadinha na perna do Alexandre e entra. Isso é sorte. A bola que bate na trave e entra, que vai pra fora. É um pouco de sorte isso. Agora, contratar um jogador em que o clube estuda, Palácios, que azar, do Inter não deu certo. Que azar não, Palácios simplesmente não joga bem, pronto, terminou, errou, foi incompetente. Mas o Pedro Henrique, competência, não é sorte, Ribeiro. Não é sorte isso. Só coisa, tu lembra de algum jogador que tenha feito período sabático? Não, até não lembro. Mas eu não tô discutindo isso, tá? Eu tô entrando no... É que tu te agarra muito nesse argumento de sorte e ele me incomoda. É por isso que me perturba, entendeu? Mas tudo bem, mas isso aí é só uma coisa que eu acho, que daqui a pouco o Márcio Fernandes, eu espero que ele chegue aqui, não tenha sentido todo esse tempo sem jogar e desempenhe seu futebol, focado e tal. Beleza, o Inter vai ganhar um bom jogador, mas eu acho que é de alto risco. Parabéns. César. Primeiro, meu coração está muito dividido com esse negócio aí, depois nós vamos falar sobre isso, mas especialmente sobre a pergunta do Meneghetti, se é bom ou se não é, né? O Mário Fernandes joga muito mais do que qualquer jogador que está aí. Se ele estiver bem, ele vai jogar fácil. Tem essa discussão do Ribeiro, do sabático, o Meneghetti também fez essa crítica a ele já no passado, que é algo que sempre mexe com a gente. Depois eu vou pontuar sobre a minha crítica. Não foi uma crítica porque ele tirou um período sabático, ele tira o período sabático se ele quiser, né? Porque a minha crítica é o Grêmio querer contratá-lo, ele dizendo que não queria jogar futebol. Mas, na verdade, é uma dúvida que se tem. Agora, que se ele quiser, se ele estiver bem, ele vai ser um grande reforço para o Inter, não tenho dúvida. Ele é muito mais jogador que os jogadores que o Inter tem hoje. JB. Meneghetti, para mim, todas as avaliações são justas e elas cabem de ponto de reflexão. Para mim, quem tiver qualquer tipo de convicção plena de um lado ou de outro, está arriscando demais, assim, está indo para uma loteria esportiva. Por quê? Eu acho justo alguém chegar e dizer assim, o Mário Fernandes joga mais do que todo mundo, é um baita jogador, é um baita de um reforço, o Internacional está dizendo que ele pode ser lateral direito, zagueiro e primeiro volante, e aí eu faço a análise seguinte, não tem Bustos, ele pode jogar, se o Vitão, porventura, não ficou, o Vitão não vai ser o caos, porque tu tem um Mário Fernandes que pode jogar de zagueiro, e se tu precisar dele de primeiro volante, tu pode botar também. Então assim, é um cara que é para grupo, por isso que o Tiger disse para grupo, mas que ele, se quiser, titular em qualquer uma das 13, e olha, até ponta direita a gente bota ele e não se fala mais nisso, tranquilo. Mas eu também acho justo quem avalia diz assim, tá 6 meses sem jogar, é um cara que, 32 anos já, é uma aposta de R$1 milhão mensais, ou perto disso, porque também virou disputa Grenal o salário dele, ele não veio por um pastel, uma Coca-Cola, mas também não vão dar o Beira-Rio por ele. Então vai ser no meio termo. No mínimo é uma aposta cara, porque barato o salário do Mário Fernandes seguramente não vai ser, e é mérito dele, porque é um baita jogador. Então, para mim, eu acho que as duas visões estão certas, e só o tempo vai nos mostrar qual é o final dele lá. Eu acho assim, e eu me opus realmente quando o Grêmio queria contratá-lo na metade do ano, ali por junho. Eu nunca questionei a bola do Mário Fernandes e continuo não questionando. Eu acho que se trata de um baita jogador, titular, em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Praticamente todos os clubes ele é titular. Qual que não seria? Qual que não seria? Tô tentando lembrar, não. Só para não cometer uma gafe, tô dizendo daqui a pouco pode passar. O melhor Mário Fernandes, bota o Bustos no bolso, inclusive. Bota no bolso, Bustos. O melhor Mário Fernandes, eu não tenho nenhuma dúvida. O melhor Mário Fernandes nos ajudaria numa coisa. Recua ele, CCD. Bota Pedro Henrique e Wanderson e aí não tem aquele negócio do Mano de não ter marcação. Mas aqui não é de recuar, ele joga, ele veio jogar na Copa do Mundo. Ele é avançado, ele faz o gol de cabeça. Na Copa do Mundo da Rússia, ele faz o gol de cabeça que coloca a Rússia nos pênaltis e aí depois perde o pênalti. Então assim, naquele momento realmente eu achei que era um movimento errado. Por quê? Era no meio da competição. Não tinha pré-temporada. E ele dizendo que não queria jogar, que queria um período sabático, o Grêmio insistindo para contratá-lo. Então foi essa a crítica que eu fiz. Agora não, o Inter tem tempo para recondicionar, está chegando agora, vai fazer pré-temporada, vai jogar Libertadores em abril, o Gauchão, certo, ele vai jogar, não vai jogar as primeiras rodadas. Futebol ele tem, mas que ele é um tanto esquisitão, não vamos passar pano nisso. O Mário Fernandes é um sujeito esquisito, que acabou perdendo a possibilidade de jogar na seleção brasileira por suas escolhas, que agora tirou um período sabático. Ele tem esse temperamento dele, mas futebol ele tem de sobra. Agora, nesse final de semana, houve uma escorregada dos dirigentes do Grêmio,
que tem que servir de aprendizado. Eu não vou fazer uma crítica exagerada aqui. Eu tenho elogiado os dirigentes do Grêmio, do departamento de futebol, acho legal a escolha do Guerra de oxigenar, a pena que não tem um executivo, né, com tamanho, com biografia, talvez seja aí o Luiz Wagner Viviano nos próximos dias, agora que está se livrando, está saindo da seleção brasileira. Então, pode ser que, está saindo não, mas pelo menos acabou a Copa do Mundo, vai estar mais liberado. Eu acho que eles estão indo muito bem, mas eu acho que deram uma escorregada. Porque com medo da cobrança, com medo da vaia, eles saíram a municiar a imprensa aí da questão do valor, que custa isso, custa aquilo e tal, a ponto do Calef dar uma entrevista na Rádio Guaíba e dizer, não, quem contratar o Mário Fernandes vai pagar aquilo que foi pedido ao Grêmio. Não, peraí, ele redigiu o contrato, ele é representante do jogador, ele é representante do Inter, ele é o tabelião lá que registrou, não, então... Eu não tinha visto ainda isso, um dirigente de Inter e Grêmio falar do valor que um outro clube está contratando. O Grêmio não quis o Mário Fernandes e eu acho que a torcida não tem nem que cobrar do presidente Guerra, por isso não tem que ser cobrado. Foi uma opção do Grêmio. Legal, e tem argumentos para não querer o Mário Fernandes. Parece que o Renato lá não aprovou muito a ideia, não comprou muito isso, segundo a informação do Wagner Martins, que aliás, parabéns ao Vaguinha, que deu na sexta-feira de noite a informação para todo o Brasil da contratação do Inter através do Mário Fernandes. Então, não quer contratar, não contrata. Agora, saía da entrevista e dizer, não, municiar a imprensa no bastidor e dar entrevista. Não, quem contratar o Mário Fernandes vai pagar o mesmo que foi pedido ao Grêmio. Ué, coisa mais comum que tem, o jogador perde aqui X, aí vê que não dá, aí o empresário vai lá, não, vamos dar uma baixadinha aqui, vamos negociar aqui. Então, isso é a coisa mais comum. O Grêmio acusou o golpe, gente. Isto foi uma conduta que eu classifico como ingênua, como verde. O Grêmio aumentou o tamanho da contratação do Inter. Eu não consigo qualificar dessa mesma característica que tu colocaste, Meneghetti, pelo seguinte. Eu entendi a proposta dos dirigentes do Grêmio. Eles estavam apanhando por uma contratação que não fizeram, mas que eles não tinham culpa. Que é injusto, tá? Eu acho, desapanhar. Que é injusto. E aí, o que eles fizeram? Eles... Ao serem perguntados, todo mundo começou a dizer, vem cá, tchê, o Grêmio não tentou o Mário Fernandes e a gente descobriu algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que foram feitas 2 reuniões. A primeira do Machado oferecendo o jogador, dizendo, o Mário decidiu que vai voltar a jogar, mas vai voltar a jogar no Brasil. Então, 2023 ele vai passar aqui. O Grêmio é o primeiro clube que eu estou falando. Tem interesse? Eles prontamente, claro, temos interesse. Como é que faz? Não. Deixa agora, eu vou falar com os russos e somente o Mário pode conseguir a liberação por gratidão por tudo que ele fez lá. Nenhum clube vai chegar lá e vai convencer os caras a emprestar e a comprar e tal. Não tem grana que faça eles fazerem isso. E o Mário falou diretamente com o Oman lá, que é o dono do clube, o cara que manda, e o cara liberou. Numa segunda reunião, ele disse, vamos lá. É 800 mil de salário, eu quero isso de luva, a comissão do empresário é isso, que é tudo justo. E é pouco perto que o Mário ganha lá. O Mário lá, se fosse pagar no futebol brasileiro, o salário líquido dele lá dava 2,5 milhões de reais aproximadamente. Então o que aconteceu? Eles botaram os valores na mesa. O Grêmio disse o seguinte, cara, quando a gente viu, se eu não paguei 1 milhão de reais pro Kahneman, se o empresário do Arangues ofereceu o Arangues, eu disse assim, tá louco, eu não tenho como pagar 1 milhão, não tem como pagar. Só que aí o que acontece? Qual é a versão do Grêmio? Começaram a nos bater dizendo, pô, vocês perderam o Mário Fernandes, e saiu uma versão que o Mário Fernandes ia ganhar. Saiu uma versão, Meneghetti, é muito fácil falar pros outros, aguentar no osso, tu tomando quem contratou foi o Inter, não foi o Grêmio. Aí o Calef deu uma entrevista ao Grêmio dizendo, não, quem contratou o Mário Fernandes pagou o mesmo pedido ao Grêmio. Como é que ele sabe disso? Ele redigiu o contrato? Eu não sabia disso. Eu não sei. Aí ele que responda pela Pois declaração essa é a dele. minha crítica. 6 clubes procuraram o Mário Fernandes. A dupla Grenal, eu sei de mais 2, tá? Eu sei de Santos e Atlético Mineiro. E tem mais outros 2 brasileiros, tá? Mas assim, todos com quem falei o Grêmio disseram, acusou o $1 golpe. milhão de reais. Sabe por que eu acho que é verde, que é ingênua a manifestação do dirigente do Grêmio? Porque o Grêmio acusou o golpe e transformou o Mário Fernandes em algo maior do que ele realmente é. Assim, a única coisa que eu posso falar, eu não sei o salário do Mário, porque tem essa dupla disputa Era melhor Grenal. dizer, não, o Grêmio estudou o negócio e não achou um bom negócio, pronto. O que o Santos, por exemplo, está vazando através do seu presidente é que é 1,2 de reais brutos. Tá? E eu tenho de uma outra pessoa também que disse assim, o jogador a gente viu, ligamos para saber e também era 1 milhão bruto o negócio. Todo mundo fala que é 1 milhão bruto, o Inter diz que não é nem perto disso. O Inter teremos a nova versão do dólar colorado. Nesse momento nós vamos ver mais uma vez a versão do dólar colorado, ele vai ganhar 45 mil reais, mais o Vale Transporte, tem Vale Transporte, como é que é? Vai a refeição. Vai a refeição, velho. Ali para comer ali pertinho, ali tem aqueles barzinhos ali, vai almoçar ali, vai dar uma economizada. Então o dólar colorado que vai novamente surgir, mas eu vou fazer um contraponto aqui, Meneghetti.
com relação aos dirigentes do Grêmio. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a entrevista do Calef e do Brum, e cada vez mais me agrada a forma como eles se comunicam, porque eles estão se aproximando da torcida. O meu sentimento sobre Mário Fernandes, tá? O meu sentimento, e talvez explique um pouco aí a incomodação do Grêmio. O meu sentimento é assim: o modelo Mário Fernandes é tudo que eu critico hoje em matéria de contratação no Grêmio. Jogador acima de 30 anos, jogador repatriado, que aí me lembra Douglas Costa e outros tantos, um jogador caro e um jogador principalmente com a conquista da vida já feita. Ele está milionário e, tu usaste uma expressão ontem, o ápice da carreira dele já foi, entendeu? Então, é tudo que eu critico. Mas, por outro lado, o Mário Fernandes me traz boas memórias e eu gosto do futebol do Mário Fernandes. Então, não gosto da ideia de vê-lo no Internacional como gremista, porque eu acho o Mário bom jogador. Então, é uma contradição, é contraditório sim, e não tem problema a gente ser assim na vida. Eu não gostaria do Mário no Grêmio, não, mas não gostaria de vê-lo no Inter. Eu me lembro muito bem da última vez que eu tive essa sensação. Exatamente quando o Inter contratou o Anderson, que acabou fracassando no Inter, inclusive. Mas eu estou falando da sensação da contratação do Inter do Anderson. Eu disse, pô, como é que o Grêmio não contratou o Anderson? O Anderson é uma marca do Grêmio, tal. E acabou no Inter fracassando, que eu acho que não vai ser o caso do Mário. O Mário é muito mais profissional que o Anderson. Agora, esse é o sentimento, e me parece que essa foi a incomodação do Calef. Mas é um foi genuína. Mas eles externaram isso, aí que eu entro no verde, na ingenuidade. Não, e tudo eles bem, foram verdes, eles verbalizaram isso. Eu entendo a tua análise, mas eu quero dizer o seguinte. Imagina tu apoiar, Meneghete. Sabe que eu gosto disso, cara? Eu gosto da franqueza. Eu acho que a gente vive um mundo de dirigentes, que é tudo muito trancado, muito mentindo. Pô, nós vivemos o Grêmio, né? Que tu falava no Juliano de manhã e o Juliano de tarde estava vendido. Agora parece mais transparente. Não sei se tu tem essa... Não, mas é que assim, a única coisa que eu penso eu não consigo, é uma questão de empatia. Tô dizendo que tu não tem, tô tentando raciocinar aqui. Poxa, o cara tá apanhando, sendo criticado, fazendo o trabalho dele ali. O Meneghete tem razão na análise dele, porque ele diz o seguinte, não precisava ter dito. Mas eu acho que precisava. Pois é, eu acho que talvez, mas aí é uma avaliação muito pessoal. Talvez ter dito que ele fechou por 1 milhão no outro clube, acho que talvez ali, beleza, mas assim, a gente vai se atentar muito um detalhe. Para mim, o grande lance eu penso que é justo que ele venha a público e esclarecer para a torcida gremista o seguinte: pessoal, olha só, nós não temos condições de pagar 1 milhão para o Kahneman. O Arangues recentemente o empresário do Arangues disse, ele está negociando com o Grêmio em São Paulo. Ele disse, não, nós estávamos conversando com o empresário do Arangues e ele botou na mesa, olha só, por outro jogador, que é o André Cury, que é o maior agente do Brasil, no caso, e aí o André Cury pegou e ofereceu o jogador e falou, cara, nós não temos como pagar 1 milhão. E não tem por Kahneman, não tem por Arangues, não tem por Mário. E na minha visão, eles foram para frente dos microfones e externaram para a torcida dizendo, torcida, não é que nós não gostamos do Mário, é que não tem para pagar 1 milhão por ninguém. Ô, Tiago, vamos falar aí dos dirigentes do Grêmio na coletiva que fizeram hoje, estão falando a questão de grana aí. Isso, antes, Meneghete, houve algumas repercussões em redes sociais que acabaram tendo reflexo também na entrevista coletiva de hoje e na apresentação do Reinaldo. No Instagram dos dirigentes do Grêmio, o Paulo Calef, vice de futebol, e o Antônio Brum, diretor de futebol, eles fizeram uma brincadeirinha, uma piada interna, que a gente vai colocar na tela, inclusive, relacionadas a arroz. Falaram que o cardápio da semana vai ter bolinho de arroz, carreteiro e arroz de leite, fazendo uma referência velada ou não, Meneghete, a Celso Rigo, empresário gaúcho gremista que já ajudou o Grêmio em outros momentos e que estaria se aproximando novamente da direção tricolor. Pelo menos isso é o que foi levantado através dessa imagem. Mas o Matheus Dávila, na entrevista coletiva do Departamento de Futebol, perguntou isso diretamente aos dirigentes. E a gente ouve a resposta do Antônio Brum e do Paulo Calef sobre investimentos externos que possam chegar ao Grêmio. Reinaldo, tudo bem? Matheus Dávila, da Bandeirantes. Eu queria saber de você... Essa é a resposta do Reinaldo. Agora sim, a gente vai ouvir o Paulo Calef e o Antônio Brum falando sobre esses investimentos externos que podem acontecer. O Grêmio em nenhum momento, pelo presidente Guerra e o seu conselho de administração, vai assinar um documento que fuja da sua capacidade financeira. Então, entendo
que fazer referência daqui a pouco a uma grande contratação com valores exorbitantes possa ser um bom recado ao torcedor, mas nós temos que ter aqui toda a responsabilidade com a gestão do Grêmio. Não vai ser esse o nosso procedimento. O torcedor pode ter convicção de que os atletas que vestirem a camisa do Grêmio, eles fazem parte da nossa adequação de pagamentos de salário e fazem parte da capacidade financeira do Grêmio para cumprir com esses salários ao longo do contrato desses atletas. Me permite um adendo, Matheus. Todas as contratações que a gente fez, a gente considera grandes contratações. Tá? Tu acabou de fazer uma pergunta para um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E eu estou falando quem olha scout. Não é scout número, scout com jogo. O Reinaldo, em número de assistências, em número de gols, em número de partidas disputadas, ele está entre os melhores laterais do Brasil, tá? Entre os 3 melhores, eu posso te dizer, de forma bem clara, né? Então, assim, a contratação de lotar aeroporto depende do ponto de vista. A gente acha que todas essas contratações que a gente está trazendo são grandes contratações. Sobre Reinaldo, o Bruno tem que ter não te abraça no SofaScore, tá? Que senão ele não diz tudo. O Antônio Bruno está começando agora, mas eu tô achando legal esse movimento dos dirigentes do Grêmio. Aliás, eu quero fazer um elogio aqui, porque eu gostei muito da entrevista coletiva do presidente Guerra. A gente não teve o programa na sexta-feira em função do jogo do Brasil. O Grêmio voltou na quinta-feira, ele deu uma coletiva e eu gostei. A gente acha que nem vai reproduzir porque já ficou um pouco vencido o assunto, né? Mas eu gostei. Como eu gostei eu não consegui ver toda, né? A gente estava na rádio, mas do que eu ouvi da entrevista coletiva de hoje do Guerra e do vice-futebol Calef, né? Paulo Calef, gostei das manifestações. Mas não vamos transformar o Reinaldo a última bolachinha deste pacote de laterais esquerdos. Mas, ao contrário do César, e nós já debatemos aqui na Rádio Bandeirantes, onde mais se encontra Reinaldo, que eu acho que sim, é um bom reforço para o Grêmio e acho que vai dar uma resposta que vai surpreender a muita gente, inclusive o CCD. Pois é, tomara. Para mim é conceito, tá? Por que eu não gosto do Reinaldo? Exatamente pelo que ele falou hoje. O Reinaldo foi contratado e o Brum citou os números, análise de jogos, mas o Reinaldo falou, né? Ele disse, o Renato me ligou e quando o Renato me disse, eu tinha muita vontade de trabalhar com ele, eu disse que jogaria no Grêmio, antes de qualquer score, de qualquer análise de número. Então, essa, para mim, é conceito, que é o mesmo lance lá do Mário Fernandes. Esse modelo de jogador, 33, rico, que vem para cá para fazer mais um contrato, eu particularmente, eu estou falando só por mim, eu não gostaria mais de ver. Me interessa muito mais o Carbarro com 26, o PP com 24, o Cristaldo com 26, o Everton Galdino com 23, esse menino chileno que o Grêmio está falando aí com 22. Diego Valência. O Diego Valência. Me serve muito mais esse modelo. O Grêmio, no modelo contratação, Reinaldo, Mário Fernandes, esses modelos, o Grêmio não foi bem. É por isso que eu acredito mais quando alguém vem com ambição. Mas é só um conceito sobre o início do trabalho. JB. Olha, Meneghetti, esse é o único, e talvez a melhor notícia que a gente pode ter é que esse é o único jogador contratado perfil Renato. Lembra daquela lista que nós tínhamos de nome, com o Rodinei, que até foi apresentado essa semana hoje, né? Hã? Não. Deixa eu te falar. Do Rodinei, do Pedro Raul, do Nenê, do Michael, do Reinaldo. Assim, o Grêmio deu um jogador para o Renato. O PP também foi um pedido dele, mas, poxa, o PP, qualquer pessoa que pegue uma análise de desempenho, vai ver que o PP é jogador. É bom jogador. Anos. E tem 24 anos. Então, assim, talvez a melhor notícia era, entregaram para o Renato o único jogador que da lista dele, entregaram um. E pelo jeito, pelo que falou o diretor de futebol, o Grêmio passou por um crivo, por um pente fino e analisou todo o jogador antes de contratar. Não é um erro, cara, indicar. O erro é indicar que, por exemplo, vou só fazer, e o Inter mudou e mudou bem. O presidente Alessandro Barcelos, recentemente, fez uma denúncia, onde é que foi? Foi numa das entrevistas. Desculpa que o presidente falou com todo mundo essa semana, eu não lembro e eu sempre acompanho, que é meu trabalho. O presidente disse assim, ó, nós temos lá no CAPA, o que acontece? Pede-se um jogador, o CAPA faz um relatório, no final vem aprova ou não aprova. E tinha jogadores que o CAPA desaprovava
e mesmo assim iam lá e contratavam. E ele tem esses nomes de gestões passadas, evidentemente. E ele está dizendo assim, isso mudou agora, e é isso que tem que passar. Se o Renato indicou e o Caco, o CDD do Grêmio, aprovou, beleza, o problema é o Renato indicar, os caras reprovarem, mas mesmo assim o Renato, não, traz que eu recupero. Aí não. Ribeiro, tu vai falar, mas antes quem vai falar é o próprio Reinaldo. Diga lá, Tégua. Aí, vamos ouvir o lateral esquerdo, agora contratado pelo Grêmio, que foi apresentado nesta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. E o Matheus Dávila vai fazer a pergunta para ele sobre a forma física do lateral esquerdo. Reinaldo, tudo bem? Matheus Dávila, da Bandeirantes. Eu queria saber de você, como é que você se encontra fisicamente? Essa pergunta, a conta não é sua, tá? Não tá na tua comanda. Mas um jogador de 33 anos que chega em Porto Alegre com toda a experiência, bagagem, uma carreira que nós conhecemos, de destaque no São Paulo. Mas que Reinaldo é esse que chega em Porto Alegre? Fisicamente falando, tecnicamente, como é que você se encontra no momento de carreira? Como você se enxerga na frente do espelho? Muito bem. Eu me enxergo que ainda tenho condição de ajudar muito o Grêmio. E ano passado eu fiz mais de 50 partidas, então, e ajudei muito o clube que eu estava. Eu tenho certeza que aqui no Grêmio não vai ser diferente. E eu vou estar muito bem fisicamente, fazer uma excelente pré-temporada aí para estar estreando, vestindo essa camisa e se dedicando ao máximo para estar honrando muito esse clube e todos que confiaram no meu trabalho. É bom jogador, tem uma chegada ofensiva à frente muito interessante, o Renato vai saber usar isso. O Grêmio fez uma boa contratação. Quero te ouvir, Ribeiro. É isso aí, o Grêmio fez uma boa contratação, aceitável, né? Como assim aceitável? Cara, quando tu diz aceitável, tu diminui. Ah, é aceitável. Tu diminui a contratação. Não diminui, é que talvez não esteja na régua que tu está colocando ele. E a tua régua é alta demais e a minha é um pouco menor. É só isso, né? Acho que é um jogador ok, né? Não vai comprometer, não vai te dar nada demais, mas é um jogador que é melhor que os que o Grêmio tem. Então, eu vou te dizer assim, ó, eu tô olhando pelo espelho retrovisor agora, tá? E eu não lembro qual foi o último lateral esquerdo, venham com o Cortez. O Cortez teve um momento do Grêmio lá atrás e tal, interessantezinho. Eu não me lembro do último lateral esquerdo que o Grêmio tenha tido. O Grêmio teve o Alex Telles, na sequência o Alex Telles, tá, foi o depois dele também foi muito bom também. O Wendel, passagem curta, né? Os últimos dois. De lá pra cá... Mas ele é... De lá pra cá o Reinaldo bota todos no bolso. Assim, ó, é incriticável, eu acho que boa contratação, beleza. A chamada que os jovens chamam, ok, uma contratação ok. O Grêmio chegou a contratar um muito bom, que era o Caio... sim. Henrique, mas jogou Caio pouco, Henrique, né? E aí, não, ele praticamente não jogou. E aí, quando ele ia Grenal, jogar, ele foi vendido. Ele jogou o Grenal da briga, participou do gol. Não, aquele Grenal ele jogou e o Grenal no Beira-Rio, que o gol do Diego Souza, do Gauchão, no último lance, é uma jogada dele. Dele e do Everton. O Caio Henrique estava cotado para estar, inclusive talvez esteja na lista de 55 na Copa do Mundo, tá? Exatamente. Seria a quarta opção, no momento em que caiu o Arana, ele passou a ser a terceira opção. Essa, só abrir a gavetinha do JB que tu tem pavor, mas esse é o tipo de contratação que o presidente do Inter teve aqui, disse assim, às vezes não dá para criticar, porque pode dar certo, pode dar errado, mas se der certo, o teu tiro é gigantesco. O Inter contratou o Vitão num contrato de risco e deu certo. Se o Vitão não ficar, ele ficou um ano e meio aqui jogando sem pagar nada. O Grêmio contratou o Caio Henrique num contrato de risco e ele não ficou. Por que era contrato de risco? Porque os caras disseram assim, só te empresto ele, o Atlético de Madrid, te empresto ele, mas com cláusula de que se eu receber uma proposta de venda, tu tem que liberar. E não foi o que aconteceu, né? Ele foi vendido para o Mônaco. Não foi o jogador do Atlético, ele não vendeu para o Mônaco depois. Primeiro mas acaba de vender um jogador e chamou ele. Isso. Mas daí não tem o que fazer, mas né? É que estava no contrato. Cláusula de risco. Depois é que vendeu. Eu até tenho uma pergunta mas podia sobre ter dado isso. muito certo. Tu Podia ter citasse o Vitão, eu sei que a gente não está está exatamente nessa pauta, mas depois eu tenho uma pergunta para fazer para vocês com relação ao Mário Fernandes. Tá bem, depois a gente volta nesse assunto. Diga lá, Tagler, proposta por Edenilson. O Atlético Mineiro está preparando uma proposta pelo meia do Internacional, Meneghetti. A gente está vendo, inclusive, alguns movimentos do Atlético Mineiro no mercado. Ele está negociando Keno e Guga, o atacante Keno, lateral direito Guga, com o Fluminense, um contrato de venda para a equipe carioca, e está vendendo também Nátio Fernandes para o River Plate. E essas movimentações
vão fazer com que o Galo precise ir ao mercado para fazer algumas contratações pontuais. E uma das desejadas é o Edenilson. O Inter já estabeleceu 2 milhões de dólares por esse jogador, só que tem um detalhe. Nessa semana vazou que o Santos chegou a um acordo com o Inter pelo Edenilson, pagando um pouco menos do que esses 2 milhões de dólares. No fim das contas, o Santos acabou não se acertando com o jogador. Então o Atlético tem um norte de que talvez não precise pagar os 2 milhões de dólares para levar o Edenilson e está preparando essa proposta possivelmente para essa semana, Meneghetti. Leitura. O Atlético vai oferecer 4 e vai tentar fechar o negócio entre 5 e 6. Pouquinho acima, em torno de 1 milhão de dólares. Dá para fechar, Ribeiro? Pelo Edenilson? Cara, eu acho que o Inter tem que resolver esse problema, Meneghetti. Tá? O Inter, ganhar dinheiro com isso pode ser um pouco relativo. Pode ser numa boa troca. Não, tá descartado. Com o Atlético está descartado. Não, eu estou dizendo como conceito. Tá? Nesse momento está descartado. Eu acho que o Inter tem que resolver o problema, porque está se arrastando. Então, se o Atlético der a acenar com 1,5 milhão de dólares, por exemplo, faz o negócio. Era mais ou menos esse valor que o Santos pagaria. Sabe? O Santos pagaria 1,5 milhão de dólares. Mas, não vai chegar nisso. Eu acho que quanto mais o Inter resolver, porque se tornou, na minha opinião, um problema. E que não contribui. O Inter vai se reapresentar agora na quarta-feira. Resolve o problema e já vamos olhar para frente. Não, eu acho que tem que resolver o problema se for bom negócio. Não, eu vou de encontro à tua tese. Eu acho que isso aí está se arrastando, mas é normal no futebol. Não tem nenhum problema, ao contrário do que disse o vice-presidente Dani Dubin. Não está criando nenhum mal-estar dentro do vestiário, nem do ambiente do Inter. O Inter botou um preço, 2 dólares. Se ninguém pagar, o Inter fica com o jogador e o Mano trata de recuperá-lo. Pronto. Não sei se quer mesmo ficar com o jogador? Me parece que não, Meneghetti. Não, mas o Inter não quer liberar o Edenilson. Eu não tenho toda essa tua convicção, tá? Que tipo, é normal e tal. Não acho que é uma... Ninguém tá sangrando no Beira-Rio, ninguém tá completamente errado. Mas para mim, o quanto antes tu liberar o salário dele, liberar o salário do Tyson e ter um horizonte amplo para saber o seguinte, ó, esse é o orçamento que eu tenho para contratar novos jogadores, a mim me parece interessante. Mas é diferente, né? O Tyson e o Edenilson, né? O Inter no Edenilson quer ser ressarcido, no Tyson quer liberar. Tá, mas eu digo assim, para mim... Então não pagou o passe do Tyson, né? Quanto antes tu resolver as pendências, me parece mais... Nem sempre é permitido, né? Hã? Nem sempre é possível, mas né? Isso que eu tô te dizendo. O dizendo. mercado tá fechado. Tá, mas... Eu gostaria que tu tivesse essa complacência sempre com os clubes de futebol, entendesse o contexto e tal. É que eu não passo pano, né, JB? No Inter tu tá sendo, na minha visão, no Inter tu tá sendo, tá com a diretoria do Inter nesse caso específico, às vezes não. Às vezes eu tô dando um pau no Ribeiro Neto, que quer entregar o Edenilson por 2 rapaduras e meio litro de refrigerante sem gás. Ele já tá, não, leva o Edenilson aí pra resolver de uma vez. Eu sou contra isso. É que assim, tu não precisa nem ser o Ribeiro, nem ser o Meneghetti. Acho que dá pra dizer o seguinte... Eu não vou ser Ribeiro. Eu não tenho esse talento todo dele, essa Só que dá pra ser CCD, dá pra ser... E é sério isso, não é? Às vezes é o seguinte, nesse caso específico, menos é mais. Tu tem, por vezes, não sei se é o caso... Cara, tu não vai mais tirar uma grana do Edenilson. Aí tu vai ficar brigando por 100, 200 mil dólares a mais e nesse período tu tá pagando o salário do cara. E os 800 que tu ganhou a mais aqui, tu perdeu porque tu pagou o salário dele ali. Então tu troca dinheiro. Mas aí tu fica com o jogador, mas não tem jogo agora, só tem em janeiro. Pois é, então assim, eu tô dizendo que talvez liberar, pede que perca 1 milhão. Tá bom, tu vai pagar o salário do cara aqui. Bom, perdi 1 milhão, mas liberei antes, tem um horizonte, tenho grana para contratar. Nesse valor entre 5 e 6, acho que aí o Inter vai topar. Sabe que eu tenho visto aí esses movimentos do Grêmio e as contratações, os nomes que estão citados e tal, e estou vendo mais ou menos como funciona o mercado, né? E eu acho que às vezes a gente tem uma supervalorização do dinheiro no Brasil. Cara, tu vai dar um seminário isso aí. Nós estamos normalizando a fortuna que nós pagamos para os jogadores que não entregam 10% do que valem. Não era exatamente isso. E a culpa é nossa também. A culpa é nossa porque nós colocamos uma régua, tá? Que não existe. O jogador joga muito horror, rapaz. Joga aqui, mais ou menos, entendeu? E fulano é craque uma ova. É bom jogador no máximo. E aí, por isso, nós aceitamos essa fortuna que paga para os jogadores que, repito, não entregam 10% do que custam. Não entregam. Eu fico feliz, Ribeiro, que eu tenha te acordado no programa. Daqui a pouco tu vai pro teu remedinho. Então, eu tô muito feliz, tá? Que tu tenha te acordado no programa. Mas, na verdade, não era sobre isso que eu ia falar. Tá, mas eu já aproveitei e falei. Então, fiquei feliz, por favor, vai lá. Fiquei feliz que eu acordei o Ribeiro. O Ribeiro participa com a gente também no programa hoje. Mas a discussão é a seguinte.
Sabe quanto foi vendido esse centroavante que está na Itália? O Valência. Ele foi vendido 2,5 de euros. Com 22 anos, jogador da seleção chilena. Nosso próximo assunto. E a gente estava falando, por exemplo, de jogadores que o Inter pediu agora, com 30 e poucos anos, perto disso. É sobre isso que a gente precisa... Tá, mas é que aí tem que avaliar, né? Um tem biografia, outro não tem, né? Não, mas nós estamos falando de... Claro, ele tem 10 anos a mais também. Isso, claro. Só que a relação, por exemplo, de mercado, quando a gente fala de um jogador de 20, ele não tem biografia ainda. E a gente pede dinheiro alto por ele aqui. Então eu acho que existe hoje uma discrepância da realidade do Brasil em relação a outros mercados, e por isso é que está se olhando tanto para os mercados sul-americanos, porque lá é mais fácil tu contratar bons jogadores do que aqui. Taigor, o jogador que está interessando ao Grêmio, vamos falar, esse é uma certa novidade aí nas últimas horas. É o Diego Valência, ele é chileno, Meneghetti. Ele foi formado pela Universidade Católica do Chile e vendido para o Salernitana da Itália por 2,5 milhões de euros, mas ele não está tão bem assim na Itália e o Grêmio está sondando para trazer esse jogador para a Arena. Na entrevista coletiva hoje, o Paulo Calef, vice de futebol, e o Antônio Brum, diretor de futebol, eles disseram e foram perguntados sobre isso, que o Grêmio sim procura outro centroavante para compor o grupo ao lado do Diego Souza, mas não quiseram entrar em detalhes sobre o nome do Diego Valência. Mas sim, esse é o nome cotado pela direção tricolor. Detalhe, o Grêmio está sondando a possibilidade de compra desse jogador junto ao clube italiano, mas recebeu uma sinalização de que pode acontecer um empréstimo com opção de compra, o que também agradaria aos dirigentes gremistas. Ô César, eu costumo não comentar se eu não conheço o jogador, e eu não conheço o Diego Valência, e eu acho que eu seria preconceituoso, no sentido mais literal da expressão, comentar alguém que eu nunca vi uma partida sequer. Não sei se alguém aqui conhece o jogador. Eu vi muito pouco, tem muito pouca informação também. As informações que eu tenho, eu acabei buscando a partir da divulgação do nome pelo Grêmio. O Grêmio tem uma informação que ele tem bons números, trata como um ótimo jogador e acredita que possa ser uma grande solução para o Grêmio. O que eu posso te dizer que eu gosto do modelo? 22 anos, jovem, um jogador que tem no Chile a ideia de que pode inclusive ser um jogador da seleção nessa renovação que está sendo feita no Chile. O Chile enfrenta dificuldades, sim, ele está jogou esse final de semana, jogou o último amistoso contra a Polônia pela seleção chilena, ao lado de Alex Sanches, ou seja, é um jogador que pode, sem dúvida, jogou até contra o Grêmio, né? Jogou alguns minutos contra o Grêmio, quando o Grêmio esteve lá, foi em 2019. Esse lance me chama a atenção, porque ele se abaixa num lance que é para colocar o pé. Não, mas fez o gol, né, filho? Fez o gol. Não, fez o gol, tá certo. Tô olhando o detalhe. Eu não conheço o jogador. É que o Salernitana, no mínimo, dá azar com os centroavantes. Né? Sim, o Mikael e ele. Mikael ele vai pra vaga do e Mikael. voltou. Aí esse aí, 22, vai estar liberado. Assim, ó, tu diria que o dirigente de futebol salernitano é um incompetente, ou ele é não consegue acertar, né? Ou ele é muito bom, porque você está se fazendo rápido do erro. Eu acho que bom é o executivo deles. Tá assim, ó, conheço muito pouco, mas eu conheço bem o futebol chileno atual, tá? Não me emociona. Vocês dizem, não me emociona esse... Nada te emociona. As últimas... O Mbappé não te emociona, né? Daí minha régua é um pouco mais alta. Esse tipo de contratação, assim... Os dois últimos que nós falamos exatamente essas frases aqui foram o Pedro Henrique e o Wanderson. Fala, Taigor. Só para explicar, porque vocês estão falando aí, fazendo ironias em relação ao Salernitana, que é um time que erra as suas contratações para centroavantes. O Mikael e o Diego Valência têm um motivo para eles não jogarem tanto no Salernitana, tá? O Salernitana tem um centroavante titular, que é o Boulaye Dia. A gente conheceu o Boulaye Dia na Copa do Mundo. Ele é o titular da seleção do Senegal e é o titular, o camisa 9 da Salernitana. Então o Mikael foi lá, não jogou tanto. Diego Valência foi lá, não jogou tanto, porque o titular é esse cara. Essa é a camisa do Salernitana, bonita camisa, hein? Camisa cor-de-rosa. Não é que não jogou tanto, ele tem 7 partidas num semestre e nenhum gol, e ele nem estava entrando. E o Mikael, por conta da questão física, mal para a temporada foi. Então, assim, ele não é nem ele é assim, mal comparando, trazendo por uma realidade do Internacional aqui, ele seria a terceira opção, assim, o Mikael que nem entra. Mas só para contextualizar, Meneghetti, ele surge bem no Universidade do Chile.
Não é um cara tão goleador, me passaram que ele joga de centroavante e de lado de campo. Não, ele tem assim 130 jogos com 40 gols. Não é um cara assim que, meu Deus, tem 100 gols em 100 jogos, não é isso. Me serve isso aí. Hã? Me serve muito esse número. Eu tô fazendo uma média. Tu tá muito modesto, CCD, e isso me preocupa. Além de abatido, agora tu tá aceitando qualquer Como assim coisa, abatido? né? É por causa da seleção. CCD Ele joga Eu entendo ele, eu também estou abatido morrendo, contra a seleção. Ele joga como centroavante e também sabe ser lado, embora seja prioritariamente centroavante, 22 anos, destro, 1,85 m. E aí vem o detalhe. Ele vai para a Europa, não importa se o centroavante dele é melhor que ele ou não, o fato que está incomodando ele ele não está jogando, ele não está tendo minutos e já foi avisado. Ele foi convocado para as últimas 4 convocações do Chile, faz parte de uma renovação, mas disseram, se tu não jogar, não tem como te convocar. E há quem diga, de colegas que eu tive contato na imprensa chilena, que ele é visto... É ruim colocar isso porque um jogou no Barcelona e no Arsenal, mas ele é visto como potencial substituto do Alex Sanches, que está com 33 anos e dificilmente vai jogar a próxima Copa. Então ele está de olho nessa vaga da seleção. Tá, mas ele não joga nessa mesma posição do Sanches, né? Hã? Ele não joga na mesma posição. O Sanches no Chile ele é mais avançado, né? Não, mas não é centroavante. No Chile ele é mais avançado, né? Não. Ele não é centroavante, é isso que eu estou te dizendo. O Sanches não é centroavante. Me disseram o seguinte, ele é visto como o atacante que vai substituir ele. Ele joga nas duas. Ele já jogou pelo lado e já jogou de centro. Esse rapaz. Esse aí, né? É que o Sanches não é centroavante, né? O Sanches joga atrás do centroavante. Isso, exatamente. Mas no Chile, muitas vezes, ele jogou como o homem mais avançado. Como centroavante, não, César. Não, agora eles não têm mais centroavante, ele joga avançado porque ele está mais velho. No último jogo, por exemplo, ele era o homem mais avançado e esse rapaz era o segundo atacante. E o Vargas não estava daí? Acho que o Vargas não foi, né? Acho que o Vargas não foi. Até é uma boa, é bom saber, mas o Vargas não está jogando. Ô, Taigor, vamos falar sobre isso aí, assunto importante, preparação física do Inter. O Inter pretende anunciar ainda nessa semana, Meneghetti, seu novo preparador físico. O que a gente tem de informação do lado colorado é que já foi feita uma proposta para o profissional que o Inter quer para esta função, que está vaga desde a saída do Flávio de Oliveira, que era o preparador físico do Mano Menezes. O nome do Fábio Macerijan, que foi preparador físico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, é um dos cotados. Ele agora está livre no mercado, já que a comissão técnica da Seleção Brasileira ela será desfeita. A gente não tem informação se ele é o nome que o Inter fez a proposta, mas é um dos nomes cotados e o Inter tenta avançar o mais rápido possível para anunciar o seu preparador físico, já que na quarta-feira tem a sua reapresentação no CT Parque Gigante. Macerijan é um baita profissional da área da preparação física, deu muito certo no Inter, mas ele saiu de forma muito parecida com a que saiu agora o Flávio de Oliveira, né, o preparador físico, Flávio de Oliveira. Questões pessoais, quero ficar mais próximo da minha família. 24 horas depois estava sendo anunciado pelo Corinthians. Foi exatamente de uma forma muito parecida. O Macerijan não teve um episódio que ele virou coordenador, porque chegou uma comissão técnica. Isso foi antes, né? Mas teve quando... Tentando lembrar quem que o Internacional contratou. E aí encostaram o Macerijan. Encostaram o Macerijan. Foi o Valenzuela, né? O preparador do Fossati, não era isso, Paulinho? Ele foi mais foi mais parecido com a situação do Cristiano Nunes, que foi pro Galo. Tipo, tu vai ser o supervisor. Mas é um baita profissional. O Inter entregaria nas mãos de um grande profissional. E até é interessante o movimento, né? Porque a gente está falando a partir de agora toda a comissão técnica da Seleção Brasileira, ela foi dissolvida. Toda ela. Então, tu tem profissionais muito bons que estão lá, que começam a pipocar em outros clubes, esse é mais um. Né? Verdade. Tem alguém lá que, além do Luiz Wagner Vivian, que possa interessar para Grêmio, para Internacional? Não, né? Não, que eu saiba, hoje ainda não, mas tem, né? Tem muitos bons profissionais com o Tite, né? O Tite movimentou bons profissionais de análise de desempenho, tem muita gente muito boa trabalhando lá. Tem um cara lá, Adenor. Tá desempregado. Mas não vai trabalhar no futebol o Tite deve em 2023 tirar um período sabático. Na verdade é o seguinte, a primeira ideia era tirar 2023, lá Mário Fernandes, tu perguntou se alguém tirou, o Tite tinha tirado. Não é sim, é zoeira. O Tite... O Gato vai tirar o período sabático. Ele vai tirar o período sabático até chegar a proposta, né? É isso aí. A primeira... Não. Tu também tirou o período sabático, né? O teu foi um pouco mais longo, né? Foi bem longo, 3 anos. Só que assim, a primeira questão ele ia ficar 1 ano. Agora já se fala que até a metade do ano. Por quê? O Tite fala italiano muito bem. E eu já ouvi mais de uma vez, nem sei quem é o técnico da Inter de Milão hoje, mas que a Inter de Milão procura ele há algum tempo. Numa dessas a gente pode ver Tite treinando na Itália. Aquele jogo da seleção, ele é tão impactante para mim, ele foi tão ruim, eu tô tão abatido por causa daquilo, que eu tô convencido que só existe um homem hoje que pode treinar a seleção brasileira.
Quem? Renato Portaluppi. E eu não descarto, tá? Tá? Renato Portaluppi. Eu acho que não tem que falar mais sobre isso aí. Mas eu acho que vai ser o Abel Ferreira. Eu acho Exatamente que por vai um ser o motivo, Jorge tá? Jesus. Mas eu acho que esse é um bom debate pra gente fazer amanhã. Tá bom, pode ser. Eu acho que é um bom debate pra gente fazer amanhã. Eu só quero dar a Tu minha quer justificativa. Só a justificativa para dar início à nossa conversa, por favor. Para não ficar perdido o nome do Renato. O Renato tem o sangue para esse tipo de competição. Qual? Um torneio de 7 jogos. Muito longe, 4 jogos. Esse é o que é o problema. São 3 anos e meio, tá? O ciclo é um pouquinho menor. Ribeiro Neto quer mandar um abraço, já vou chamar intervalo. Olha, ontem eu fui recebido com muita cortesia pela Confraria Amigos do Peito, lá, que trabalha na Grande Porto Alegre, na Vale dos Sinos ali. O Carlos Alberto, que é um cara sensacional. Essa confraria trabalha com ações sociais muito bonitas, né? São muito engajados, tá? E eu estendo o abraço à Anitta, que ajuda muito o Carlos Alberto, ao nosso colega radialista, o Luiz Moraes, também, que me indicou, fui homenageado por eles lá. Fiquei muito feliz. Quero mandar um abraço também para o Tony Barcelos, que lá na Ípica, comanda o sacolão do Barcelos, me deu um presente muito legal também. Então, meu agradecimento pela homenagem e o parabenizando a confraria, né, pela atividade social que ajuda quem mais precisa, Meneghete. Fala, Taigor! Antes do break, vocês falaram em seleção brasileira, amanhã a gente pode debater. O nome que está quente no momento no noticiário é de Carlo Ancelotti. Eu só vou dar a minha frase, Amigo do Falcão. A minha frase é: vamos terminar de derrubar o futebol brasileiro por fracasso total quando um técnico for estrangeiro. Já mataram o futebol brasileiro tirando a nossa característica, tá? Xenofobia. Tem que ser brasileiro porque nós jogamos futebol brasileiro. E por causa disso é que nós estamos desse jeito. Porque esqueceram o estilo do futebol brasileiro. Entendi. Ah, mas os treinadores brasileiros trabalhando em outros países, tu acha bacana. O Filipão comandando Portugal, o Parreira no Oriente Médio, não aí é bacana. Também. Tem que treinar futebol brasileiro vamos debater isso jogando amanhã. futebol brasileiro. Vamos debater isso amanhã. Vamos não deixar. Eu, na minha visão, não acho que isso. Eu não concordo com o Ribeiro. Eu gostaria de um estrangeiro, porém, ele pode achar que o ideal seria valorizar a cultura local. Isso não é necessariamente uma xenofobia. Eu acho que tanto tá andando de mãos dadas. Tá andando de mãos dadas com a xenofobia. Isso é ser preconceituoso. Isso é ser conservador. O Ribeiro é um cara conservador. Preconceituoso com o futebol brasileiro e o estilo de jogo do futebol brasileiro, que quando foi esquecido virou a Sanaba aí, ó. Vamos ao... Olha só, saiu, perdeu o equilíbrio. Vamos ao intervalo. O Tiger comanda na live do YouTube. Não, primeiro o JB chama Carlo Ancelotti de amigo do Falcão. Não, Carlo Ancelotti... Desculpa, Carlo Ancelotti não é o técnico do Real Madrid, não é o cara que tem 92 Champions League, não é um dos maiores jogadores do futebol italiano. Carlo Ancelotti, primeira coisa que vem, amigo do Falcão. Eu não falei isso. Tu não te lembra de nada mais do Carlo Ancelotti além de ser amigo do Falcão. Mas, agora aí tu tá influenciado pelos caras da bancada aqui, que tu fala uma coisa, eles distorcem. Não, eu tô usando as duas frases. Só estou Carlo Ancelotti, primeira frase de JB, amigo do Falcão. Sim, só que assim, o óbvio, todo mundo sabe que ele ganhou a Champions League com o Milan, que ele fez um esquema árvore de Natal, que ele ganhou a Champions League 2 com o Real Madrid. Agora, o plus aqui é que o Falcão é tão amigo do Ancelotti que já inclusive almoçou no CT do Real Madrid com o Ancelotti. Os dois são amicíssimos da época de Roma e são amigos, tanto que o Falcão chama ele de Carlo. E eles já tomaram vinho no CT do Real Madrid. Informação. Falcão chama Carlo Ancelotti de Carlo. Essa é a informação. Tá bom. O que eu vou dizer, né? Vamos lá, gente. Participa aqui da live do Donos da Bola, tá? Os caras vão me enlouquecer, não tem como. Os caras vão me enlouquecer. Manda sua mensagem aqui, tá? Manda sua mensagem aqui. Acabou? Vou ler uma mensagem. Falcão é melhor que Ancelotti. É maior, sim. Vai ver que é. Talvez.
Reinaldo falando sobre Renato e o contato feito pelo treinador para o jogador gremista. Pelo projeto e que o Grêmio dessa reconstrução, então um desafio muito bom, não só para mim, mas tenho certeza que para todos que vão estar aqui. E o professor, a vontade de trabalhar com o professor Renato, sempre tive, sempre falei com ele quando vinha jogar contra também, que seria uma honra ser comandado por ele. E esse sonho está sendo realizado de vestir essa camisa também, então tenho certeza que vou ajudar muito essa confiança que o professor Renato de me trazer para cá e de todos os diretores do Grêmio, então tenho certeza que eu vou me doar o máximo aí para contribuir o máximo para deixar o Grêmio sempre na prateleira de cima. Esse negócio não teve a participação do empresário Gauchinho, né? O Gauchinho participou do Vini e do menino do Cuiabá, o volante. O PP. né? O Grêmio garante... Não, mas não participou, né? O Grêmio garante que ele não participou do PP. Não participou de nenhum negócio. Teve uma ajuda informal. No mínimo isso. Mas nesse do Reinaldo não, né? Acho que ele não está envolvido. Não tem nenhum conhecimento disso. Até porque o jogador estava liberado pelo São Paulo, né? Ele não entrou em aí é só lá. falar com o empresário do jogador e negociar. Mas assim, o Grêmio já usou anteriormente, por exemplo, negócios maiores... É que o Grêmio está muito próximo do Gauchinho. O presidente Guerra está muito próximo do Gauchinho, o que não tem nenhum pecado, né? Ele ser próximo do empresário do seu técnico, mas estão muito próximos. O que acontece? O Grêmio já em outros momentos, você está aqui Douglas Costa, que não conseguiam fechar com Douglas Costa, a direção não estava conseguindo equacionar, e aí foram no Jorge Machado, que todo mundo sabe do nome e a qualidade que tem. O Machado disse assim, me dá 24 horas. Sentou com o Douglas Costa, compôs todo o negócio, disse assim, tu pode isso, tu pode aquilo, entregou tudo para a direção e disse, está aqui, está feito o negócio. Tem uma vantagem. Às vezes, mesmo o jogador estando, o que eu quero contar mesmo o jogador, tá livre, é só negociar com o jogador, falta habilidade pro dirigente, ou não é habilidade, às vezes não dá, e tu pede ajuda e é do jogo, Tem uma justo. coisa que a torcida do Grêmio não precisa se preocupar com um dos novos reforços aí, né? O PP, pelo jeito, já veio, né, com a festa de casamento feita. Sim, então, ele casou. Já não haverá esse problema aí. O PP não Está tá... traumatizado com os jogadores do Grêmio que inventam... O PP não está treinando por conta disso, tá? Né? O PP não está na pré-temporada porque o Cuiabá jogou uma semana depois, ou jogou, né, na Série A do Brasileiro, foi uma semana a mais, então ele programou o casamento dele para essa última semana de férias. E aí ele vai cumprir. Alguém vai dizer, mas o Reinaldo também jogou? Sim, mas o Reinaldo não ia casar, acho que já é casado. Então daí, beleza. O PP foi liberado uma semana depois, justamente porque ele estava de férias e foi casar. O torcedor do Grêmio está traumatizado com essa festa de casamento. É muita festa. Cara. O Douglas Costa, nessa daí, ele foi um pouco injustiçado. Não, claro, ele pediu folga na semana de Grêmio e Atlético Mineiro, no jogo decisivo, sim. pediu folga. Só que assim, o casamento dele... Os caras não vão dar folga no calor de dezembro, o Grêmio tinha um jogo para decidir o rebaixamento. Ele jogava na Europa. O jogo que ele não jogou... Ele jogava na Europa. O jogo que ele não jogou foi quando o Grêmio foi eliminado da Sul-Americana para LDU em Porto Alegre. Sim, exatamente. Claro. Esse jogo foi uma das pediu folga na semana dele. do rebaixamento. Uma das folgas semana ele queria 2 ele jogava na Europa e marcou o casamento casamento pro meio do ano. JB, e aí, na teoria, ele estaria de férias. Só que aí, o que aconteceu? Ele só pôde fazer a viagem para Cancún, lá pro não sei o que. JB, eu não quero mais o Douglas Costa. Foi cancelado. Não quero mais o Douglas Costa. JB. Inferno isso aí, cara. Pano. É um paninho pra Programa Memória. Paulinho, bota aí o resultado da nossa enquete interativa, Paulinho. Bota aí, vamos ver. Sobre Mário Fernandes, enquanto o Ribeiro vai pegando os panos do JB. Torcedor colorado, o que você acha da contratação de Mário Fernandes? Aprovo, qualifica o grupo, metade mais 1%, 51%. Boa, oportunidade de mercado, 17%. 1/3 estão em não era prioridade. Hoje, às 7 da noite, tem Donos da Bola, a versão radio na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. A gente está de volta amanhã, ao meio-dia, aqui na Band.